Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos dá ocasião para refletirmos a respeito de uma coisa bastante delicada, que é com relação ao matrimônio. Geralmente não falamos a respeito dessas coisas na homilia. Eu até pensava nisso hoje de manhã. São poucas ocasiões assim que nós temos realmente de pregar sobre os sacramentos nas homilias, sobretudo quando tem algum tema controverso dentro da realidade dos sacramentos. E algum mês atrás, estava em viagem, peguei um táxi e o taxista viu que eu era padre, evidente, né? Estava identificado, e perguntou para mim da situação dele, né? Padre, será que é muito difícil conseguir o divórcio católico? Eu entendi o que ele queria dizer, mas acontece que muita gente pensa realmente assim, que os processos de nulidade matrimonial são uma espécie de divórcio católico, né? Tá bem, casei, não deu certo, a gente separa. Do mesmo jeito que vai no cartório para separar, eu vou no tribunal, só demora um pouco mais, mas é a mesma coisa, e separo, e tento de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e assim por diante. Mas não é bem assim que a coisa funciona. Não é assim. Não existe divórcio católico. O que as pessoas precisam entender é que a nulidade matrimonial é uma constatação de um problema existente antes da celebração do casamento ou durante o ato da celebração. E não, deu errado depois de 20 anos de casado, acabou o amor porque nós não soubemos cultivar, então, vamos pedir nulidade. Não é assim que funciona. O que de fato significa isso? A não ser em caso de união ilegítima. Porque Nosso Senhor está dizendo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Ou seja, existe união ilegítima, e neste caso, não houve casamento. Nos outros, casamento é casamento, indissolúvel para toda a vida, até que a morte o separe. Em caso de um casamento legítimo, válido, pessoas que tentam de novo se casar cometem adultério. É o que o Evangelho está dizendo. Agora, quais são essas uniões ilegítimas? A Igreja tem um código de direito, não é o intuito aqui dar uma aula de direito canônico, mas citar algumas para que ajude a esclarecer um pouco a cabeça dos fiéis, eu acho que é algo muito válido, para que as pessoas parem de ficar tentando contra um sacramento. Porque o que acontece, na verdade, é que as pessoas estão tentando contra um sacramento, quando tentam violar um pacto que foi estabelecido diante de Deus, porque não souberam viver aquilo. Por exemplo, existem impedimentos que são chamados de impedimentos dirimentes, ou seja, tornam um casamento nulo desde o início. Se algum desses aqui estiver, desde o início o casamento é inválido, é nulo. O primeiro deles, idade mínima. Se um homem se casa com menos de 16 anos e uma mulher com menos de 14 anos, o casamento não vale. Não tem idade mínima para casar. A idade mínima para o casamento é 16 anos para o homem e 14 anos para a mulher. Impotência antecedente e perpétua. Vejam, não é esterilidade, é impotência, ou seja, falta de condições humanas de consumar o ato conjugal. E não basta só ser uma impotência transitória, tem que ser antecedente ao casamento e perpétua, ou seja, sem possibilidades de tratamento. O casamento é inválido. Vínculo matrimonial prévio. Bonitinho se casa aqui e acha que se mudando para a Finlândia, arruma uma mulher lá, uma finlandesa, e pode se casar. Não pode. O casamento lá será inválido, porque já é casado. Existe um vínculo de matrimônio prévio que, independente se foi constatado ou não, que a pessoa mentiu os documentos, arrumou outro batistério e assim por diante, o casamento é inválido, porque já está casado. Já está casado com outra pessoa, não pode contrair um outro matrimônio enquanto o anterior não for dissolvido, seja por declaração de nulidade ou pela morte de um dos cônjuges.
Disparidade de culto. Prestem atenção. Um católico batizado não pode se casar com alguém que não seja batizado. Ah, eu achei um macumbeiro lindo, maravilhoso para me casar. Não pode. O casamento será inválido, a menos que haja uma dispensa do bispo, da autoridade competente. Caso contrário, não é possível a disparidade de culto. Ordem sacra. Ah, o padre abandonou a batina, como diz por aí. Fugiu com a mulher do sacristão. Foram para outro país. Não pode. O casamento é inválido. Precisa receber a dispensa das ordens sacras, dada pela Santa Sé, para depois se casar. Tem um processo. A mesma coisa, o voto público e perpétuo de castidade. Uma freira que faça votos precisa receber dispensa da Santa Sé, dos seus votos, para então se casar. Rapto, alguém que foi sequestrado. Uma pessoa que é sequestrada, sequestra a mulher, eu amo muito, sequestra, e aí vai na frente do padre, a gente vem aqui para casar. Não vale. O casamento é inválido. A pessoa não está sendo livre. A mesma coisa acontece por crime. Quando, por exemplo, eu quero me casar, mas eu já sou casado, eu vou lá e mato a minha esposa. O outro casamento será inválido. É crime. Isso é impedimento dirimente. O casamento é nulo ipso facto, ou seja, no ato. Por mais que seja celebrado. O padre não sabe, a pessoa mentiu e tal, etc, etc. Isso é uma união ilegítima. Consanguinidade. Um pai não pode casar com filho, avós, netos, enfim. Não é possível. E depois, nas linhas colaterais também, mas não vale a pena aqui, porque senão vai virar uma aula de direito canônico, né? Mas afinidade também. O sogro casar com a nora. Não existe isso. Isso é casamento ilegítimo, é nulo. Enfim, e tantos outros impedimentos. E além desses, ainda há defeitos que podem tornar um casamento ilegítimo. Como, por exemplo, defeito de consentimento. Uma pessoa tem incapacidade para consentir com um ato livre, porque não tem juízo. Pode ser que tenha alguma deficiência que faz com que ele não tenha condições de dar atos de consentimento. Isso faz com que o casamento seja inválido. Uma falta de discrição a respeito dos direitos e deveres essenciais no casamento. Ou seja, uma pessoa que veio se casar, por exemplo, ontem, para dizer que isso é real, tá? Minha mãe trabalha no governo, com assistência social, e recebe muita gente. Ontem, por exemplo, ela recebeu o cacique de uma tribo indígena, e o cacique estava reclamando do meu irmão, porque por coincidência a congregação do meu irmão atende aquela tribo indígena. E os padres fizeram com que ele despedisse algumas esposas, porque ele tinha só 5 esposas. Porque ele teve que resolver o problema dele com 4 para escolher uma. Uma pessoa dessa não tem condições, porque ele não sabe direitos e deveres essenciais do casamento. Ou seja, um casamento desse é nulo. Qualquer um dos 5, inclusive, nenhum valeu. Ele precisa entender que o casamento exige fidelidade. Mas isso antes de casar. Se depois do casamento ele comete adultério, isso é pecado, não é nulidade. Não anula um casamento. Depois de 20 anos de casado, o cara foi lá e adulterou. Isso é pecado, não é nulidade. Se antes do casamento ele sabia que deveria fidelidade única e exclusiva à pessoa com quem ele estava se casando por toda a vida, ponto, basta. Depois, incapacidade de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por causa de natureza psíquica. De alguém que psiquiatricamente não pode assumir as condições do matrimônio. Também pode fazer com que o casamento seja nulo. Ignorância. Alguém que ignora, que desconhece
que o matrimônio é uma união permanente entre homem e mulher, ordenado à geração dos filhos por meio da cooperação sexual, também faz com que o casamento seja nulo. Padre, nós queremos nos casar, mas a gente acha que casamento com filho é bobagem. Pode ser que o casamento seja nulo. É óbvio que tem que investigar. Tem que investigar o que está por detrás ali dessa fala. Mas pode ser indícios de nulidade, porque o casamento foi feito para isso. Para a geração da prole. É a finalidade. Erro. O erro sobre a identidade da pessoa. Por exemplo, alguém que casa com um irmão gêmeo achando que era outro. O casamento é nulo. Você casou achando que era outra pessoa, por mais que fossem idênticos fisicamente. Sobre a qualidade da pessoa. Se a qualidade for diretamente ou principalmente pretendida. Eu casei com ele porque eu via essa qualidade aqui supreeminente, mas depois essa qualidade nunca existiu. Pode ser. Sobre unidade, sobre insolubilidade ou sacramentalidade, se a vontade determinar assim, ou seja, alguém que tem vício em uma dessas coisas, que nunca pensou em nenhuma dessas realidades, pode ser. Por dolo. Alguém que causa engano, uma fraude, com a intenção de obter consentimento. Por exemplo, quando se esconde da pessoa com quem vai se casar um defeito grave, como a esterilidade, um vício grave ou um crime que a pessoa cometeu e que ninguém sabe. Isso pode ser causa de nulidade. Simulação. Alguém que está fingindo se casar, mas que nunca pretendeu, casou porque foi pressionado, etc. Motivo de nulidade. Quando simula, por exemplo, um elemento essencial, como excluir a fidelidade, a indissolubilidade ou a abertura à vida. A pessoa vem aqui se casar, promete fidelidade a fulaninha para toda a vida, prometo, e está com 3 amantes no banco da igreja. Ou seja, está fingindo. Motivo de nulidade. Condição. Eu pus condição para me casar. Não pode. Eu só me caso com você se tal coisa. Não pode. A pessoa, para se casar, não pode haver condições. Tem que ser livre. Não pode haver condicionamentos para o casamento acontecer. Violência ou grave medo, como por exemplo antigamente acontecia, você desonrou minha filha, agora você vai casar com ela, e colocava na frente do padre com a arma na cabeça. O casamento é nulo. Não vale. A pessoa não foi livre. Casou por coação, por violência. E depois, ainda existem outros defeitos, mas que são menos comuns, como, por exemplo, defeitos de forma canônica. A pessoa casa e não é o padre que vem fazer o casamento, ou o padre não tinha delegação legítima, válida, ou faz o casamento em um lugar onde não se pode fazer o casamento. Casamentos por procurações inválidas, ou então secretas, são outras coisas muito menos comuns. Mas entendem que todas essas coisas que eu falei aqui, o que elas verificam são problemas anteriores ao casamento. Em nenhum momento falei de problemas depois. Todas as circunstâncias são anteriores. Porque o que declara um casamento uma união ilegítima, ou seja, nula, é um defeito anterior e não um pecado cometido depois. Por isso a importância de se escolher bem com quem se vai casar. Não, padre, depois que casa muda. Não muda. Não vai nessa. Escolha bem. Escolha um bom filho de Deus. Um bom cristão. Porque senão você vai se dar mal. Vai se dar mal. Porque enquanto há tempo de escolher, ou seja, antes do vínculo ser contraído, as pessoas não escolhem. Aí depois que casa, quer escolher. Isso é loucura. Depois que casa, quer escolher. Agora que eu casei,
que eu tô vendo que não é bem assim, porque deixa a toalha molhada em cima da cama, porque não dá descarga depois que vai no banheiro. Poderia ter escolhido coisa melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos procurar a igreja para dar nulidade. Não existe isso. Não existe. Isso é loucura, isso é delírio. Não existe divórcio católico. É preciso tomar cuidado. O casamento é algo sagrado. E a partir do momento em que duas pessoas prometem uma a outra diante do altar, aquelas promessas feitas no ritual do matrimônio, é um vínculo contraído para toda a vida, indissolúvel. E se não der certo, é continência, é castidade e ponto. Padre, não deu certo. Ótimo. Vai ter que separar. Tudo bem, parabéns. Você vai ser uma freira, você vai ser como um padre. Não vai ter mais relações com ninguém. Vai viver a continência para toda a vida. Vejam o final do Evangelho. Existem homens que foram feitos incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Se torna incapaz para casar de novo. Porque não pode. O vínculo é indissolúvel. É para toda a vida. Quem sabe, dizendo assim a exaustão, isso entra na cabeça dos católicos. Porque quem procura nulidade não é pagão. Quem procura nulidade é católico. Ou pelo menos se diz católico. Não dá para sair procurando nulidade matrimonial por conta de um erro que você cometeu ao escolher mal uma pessoa para se casar. Escolha bem. A menos que seja um desses casos, não há questão para ver e verificar nulidade. União ilegítima significa problemas antecedentes ou no ato do casamento. Tirando isso, daqui para frente, é uma relação indissolúvel para toda a vida. Se vai ser uma cruz ou se vai ser uma bênção, depende da escolha que você fez. Depende da escolha que você fez. Então, meus queridos, sei que eu não queria ficar aqui fazendo aula de direito canônico, mas é preciso entender. O que é que são essas uniões ilegítimas? São essas circunstâncias. Se não se enquadra nisso, o casamento valeu. E se valeu, valeu para toda a vida. Ponto. Então, tenhamos cuidado. Analisemos bem. Verifiquemos bem. O tempo do namoro, o tempo do noivado serve para isso. Para que você, de fato, conheça a pessoa com quem você vai contrair este vínculo. Saiba se ela não se enquadra em nenhum destes casos, ou se não tem algum prejuízo grave para a vida matrimonial, que faria com que fosse melhor com que o casamento não acontecesse. Do contrário, é aquilo que Jesus disse no Evangelho. É por toda a vida. E aqueles que tentam outro vínculo de matrimônio cometem adultério, porque o primeiro vínculo é indissolúvel. É para toda a vida, por todo sempre. Então, hoje nós oferecemos essa missa pelas famílias. Estamos rezando pelas famílias, para que saibam que uma vez contraído o vínculo do matrimônio, é por toda a vida, mas que também gozam de uma assistência especial do céu, mesmo os casamentos mais difíceis. Se foram feitos diante de Deus, Deus ajudará, por mais difícil que seja, a que esse casamento perpetue, aconteça, porque Ele comunica graças para isso, nos ajuda a manter as promessas que nós fizemos diante do altar. Que Deus, nosso Senhor, abençoe as famílias de nossas paróquias e que a cada um de nós dê luzes para entendermos as palavras do Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.